Se você está chegando no canal agora, tem muito tour por projetos que a gente faz lá na Todos Arquitetura, o meu escritório de arquitetura, e hoje eu vou fazer um tour por esse apartamento decorado de 37 metros quadrados da incorporadora Trisul. É o The Collection Moema. Eu tô, lógico, em Moema, na Avenida Jauaperi, número 1314. O decorado já está aberto, vocês estão super convidados. Bom, a gente conseguiu colocar em 37 metros quadrados um sofá que tem 2,60 metros, uma bancada de cozinha que junto com a lavanderia chega a 4 metros, mesa para 6 pessoas. Ah, você percebeu, né? Eu falei lavanderia, o apartamento também tem lavanderia. E uma cama queen no quarto do casal. E o melhor de tudo, todos os ambientes são iluminados, lógico, com iluminação natural. Então, vamos de tour. Vamos de clássico desse canal, que é esse é o visual quando você entra aqui dentro do apartamento. Quando você entra num apartamento e fala, nossa, que delícia esse apartamento, que gostoso, gosto desses investimentos, nossa, gosto da vibe do apartamento, o que você tem que fazer? Você tem que prestar atenção nas grandes áreas, nos principais revestimentos, porque são eles que estão te dando essa sensação de que você gosta do lugar. Então vamos começar falando sobre isso. Esse apartamento aqui, tanto banheiro, quarto, sala, né, 37 metros quadrados estão revestidos com o mesmo porcelanato. É um porcelanato 90 por 90, ele não é liso, ele simula uma pedra, não é exatamente um cimento queimado, ele tem veios às vezes um pouco mais marrom, mas é uma base cinza. Outra superfície que você tem que prestar atenção, lógico, são as paredes, né? Ela é uma área muito grande. E aqui a gente tem uma pintura cinza nessa parede aqui do quadro, na parede também da televisão, nessa caixa da geladeira. Outra área muito grande que a gente tem, um outro material que a gente tem que prestar atenção, é a madeira. A gente tem todo esse armário aqui de cima numa madeira clara. E a madeira aparece em uma outra superfície bem grande, que é a nossa mesa de jantar, só que aqui a madeira ela tá ebanizada. Aliás, esse projeto ele tem vários detalhes em preto, né? No quadro, naquela marcenaria de serralheria, na mesa. E uma outra grande superfície é, de novo, a mesma cor, o cinza, nesse sofá. Então, se você curte esse visual, o seu time é o time de uma base mais neutra, com poucos pontos de cor. Então vamos começar a falar dessa cozinha. Bom, primeiro eu preciso começar a falar dessa bancada. Essa bancada daqui até essa janela tem ao total 4 metros. É muita bancada. E eu até falei no começo do vídeo que era uma cozinha com lavanderia que juntos somavam 4 metros. Para mim, na verdade, isso aqui pode ser considerado a bancada da cozinha inteira. Como tá tudo integrado, você com certeza, na hora que você estiver cozinhando aqui, você vai acabar usando tanto essa pia, a pia da direita, quanto a pia da esquerda. Você vai continuar usando essa área como uma área de apoio para cozinhar. O importante é que você tem muita bancada. E aqui a gente usou um quartzo. Além de ela ser muito grande, só essa área da cozinha, que vai até o final do cooktop, tá com 2 metros. Mas ela tem de profundidade 70 centímetros. E a gente deixou ela com 70 centímetros porque ela tem exatamente a mesma profundidade dessa caixa onde a gente conseguiu embutir a geladeira. E a gente conseguiu embutir uma outra coisa aqui também, que é a nossa máquina de lavar roupa. Está completamente escondida aqui. Nessa parte do armário, vocês estão vendo o detalhe? A gente não faz base de alvenaria, né? E aí o armário, na verdade, ele é só como se fosse uma capa em volta, né? Uma casinha para esconder essa máquina de lavar. Então, quando você não está usando, não dá nem para perceber que você tem uma lavadora de roupa dentro do apartamento. Uma coisa legal que vocês precisam prestar atenção nesse apartamento é que, além da nossa máquina de lavar, tá vendo que a gente só tem gavetões? Na verdade, tem uma outra portinha aqui, mas a gente tem 6 gavetões debaixo dessa bancada. Na verdade, essa primeira aqui também é uma porta de tombar, não é um gavetão porque embaixo da pia a gente tem um sifão, mas depois a gente tem os gavetões, que são bem mais práticos do que portas, porque eu consigo abrir.
Olha o tamanho dessa gaveta. Aqui a gente também usou uma corrediça aqui na lateral que a gente chama de telescópica, porque ela projeta a gaveta inteira para fora, tá vendo? Consigo ver tudo que tem até o fundo. Então isso daqui é um paneleiro maravilhoso, ou se não uma despensa, qualquer coisa que você guardar aqui vai ser muito mais fácil de você visualizar, ao invés de você ter que ajoelhar, baixar e ver o que tem no fundo do armário. E aí, para fazer o frontão, tanto dessa parte da cozinha como dessa parte da lavanderia, a gente usou ladrilho hidráulico. E vocês percebem que aqui, ó, a gente tem um dente grande. Isso é um shaft do próprio prédio e foi proposital usar o mesmo material do lado direito, esquerdo, inclusive para revestir o shaft. Justamente para ter esse visual que vocês estão tendo aqui no vídeo, que é uma só bancada embaixo com o mesmo material, um só frontão e um só material também na parte aérea. Mas deixa eu contar um pouco, vamos falar um pouco sobre ladrilho hidráulico, que é um material que eu amo. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo o vídeo amam também, mas ele é um material frágil e a gente tem que falar sobre isso. Bom, primeiro, você não vai ter dor de cabeça se você usar o ladrilho hidráulico como a gente está usando aqui, na parede. Ele é perfeito para isso. E por que ele é muito delicado? Porque o ladrilho hidráulico é um material feito 100% à base de cimento, o que significa que ele é muito poroso. Então sempre ele vai absorver mais sujeira nas áreas de circulação, se você estiver pisando em cima dele. Mas usando como a gente está usando aqui com o frontão, ele vai durar muito mais. Principalmente se ele tiver um fundo como esse daqui, que é branco. Quais são os cuidados que você deve ter na aplicação se você for usar no piso? Bom, eu há muitos anos instalo ladrilho desse jeito. Bom, a obra chegou naquele estágio que chegou a hora de colocar o ladrilho. A obra não pode ter pó, de preferência ninguém fazendo gesso, coisas que geram muito pó, instalando bancada ou marcenaria. Deixa a obra livre um dia, ninguém pode entrar na obra. E aí a gente, antes de instalar, tira todos os ladrilhos da caixa e passa uma primeira demão de resina acrílica, que é o que vai impermeabilizar a peça. Isso vai garantir com que durante a instalação ele não manche com rejunte, com gente passando por cima. Então a gente instala ele já com uma demão. Nossa, mas dá muito trabalho, significa que eu vou colocar todos no chão, um do lado do outro e vou passar a resina antes de instalar? Sim, é isso que eu faço. Depois de impermeabilizado, essa primeira fase da impermeabilização é que ele vai ser instalado. E depois de rejuntado, limpo e seco, é que a gente termina a impermeabilização, às vezes com uma segunda ou até uma terceira demão de resina acrílica. Na parede é um pouco mais simples, eu não costumo fazer essa primeira impermeabilização. Eu já instalo ele, já limpo, seco e já aplico a resina acrílica. Uma coisa que a gente tem que falar do ladrilho hidráulico, que é muito maravilhoso, é que além de ele ser um material 100% artesanal, ele é completamente customizável. Hoje existe no mercado à disposição mais ou menos 30, 40 cores de ladrilho hidráulico diferente. Então esse desenho que você está vendo aqui, né, que a gente chama de gaivota, ele pode ter 40 opções de cores de fundo e 40 opções de cores desse V. E aí depois tem a disposição, que é como a paginação, né? Que é como você vai aplicar ele na parede ou se não no piso. Isso vai dar um outro desenho. Isso significa que provavelmente o desenho que você escolher, com as cores que você escolher e com a paginação que você escolher, vão ser únicos. E isso que é a coisa mais legal. Você ter alguma coisa na sua casa, um material de revestimento, um mobiliário, um quadro, uma fotografia que só você tem. É isso que vai dar identidade para o seu projeto. Os armários aéreos também são uma área de armazenagem enorme. Essas portas aqui elas têm 90 centímetros de altura e esse armário, tirando a parte do shaft, tem 45 centímetros de profundidade. Então a gente tem bastante área de armazenagem aqui. Nesse, lógico, a gente está embutindo a coifa e aqui em cima da máquina de lavar a gente volta a ter um armário grande. E aí, ao invés de ter um armário só nas laterais do shaft, a gente continuou o mesmo armário, não fez o fundo de marcenaria, adorei esse visual, deixa o móvel mais leve e mostra também mais o revestimento. Só que isso aqui que vocês estão vendo, que tem 15 centímetros de profundidade, não vai caber nada. Olha a quantidade de coisas que a gente conseguiu colocar. Toda a tua parte de cereal, arroz, feijão, lentilha, aqui tem macarrão, bolacha, café, né? Você pode guardar. E esses potes são lindos, né? No fim das contas, esses potes aqui são objetos de decoração. É um lugar onde você consegue colocar um
um pouco de cor no projeto. Dá para misturar potes. Aqui a gente usou, ó, terracota, branco. Aqui a gente colocou esses de ferro galvanizado, que tem uma carinha mais antiga. Então, esses potes poderiam ser de vidro também. Ali em cima a gente tem os de vidro, aqueles herméticos. Os potes, no final das contas, acabam sendo elementos de decoração também. Ah, e aí preciso falar também dessa prateleirinha aqui, que também tem 15 centímetros. A gente adora fazer no escritório porque ela é muito útil para aquilo que você está usando no dia a dia. Aqui, claro, é um apartamento decorado, mas você pode colocar a jarra, as tigelas que você usa, os temperos que você está usando na hora de cozinhar. E aqui foi muito legal também, porque como a gente tem a bancada com 70 centímetros, então a gente tem um espaço ali do fogão no fundo. Então, se você estiver cozinhando alguma coisa aqui, não tem problema dessa prateleira passar por cima do cooktop e ir até o final. E para iluminar essa área de trabalho que é super importante, a gente passou a fita de LED no fundo do armário, o que dá esse efeito de bancada sempre iluminada. Aliás, se você estiver desenhando aí a sua bancada, né, tendo que aprovar com o marmorista e tiver com dúvida de como definir o local para área úmida, área seca, eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, depois que você definir a bancada, e nesse caso a gente está usando exatamente o ponto entregue para a construtora, você tem que considerar que qualquer ser humano vai ter um escorredor de prato. E ele ocupa aproximadamente 30 centímetros. Então, se você quiser acabar a área molhada aqui, né, você tem que considerar esses 30 centímetros. Aqui, nesse caso, a gente levou a área úmida até o cooktop e transformou toda essa área úmida numa área para o escorredor, mas também para o preparo de alimento. E aqui do lado, onde a gente tem essa outra cuba, que na verdade é o tanque, aqui ela está com 27 por 75, a gente também criou uma área molhada. Significa que você pode apoiar aqui uma bucha, apoiar um detergente e a sujeira que fizer vai cair para esse lado. Se você conseguir fazer uma bancada que tem 70 centímetros de profundidade, maravilhoso. Com isso também você vai conseguir um armário aéreo que é mais profundo, esse aqui tem 45. Você consegue também colocar essa prateleira aqui com 15 centímetros, que é super útil e cabe bastante coisa. Já que eu falei dessa iluminação da cozinha, vou aproveitar para falar um pouco da iluminação de todo o apartamento. A iluminação geral nesse projeto está sendo feito por spots. A gente colocou um spot aqui para iluminar o paisagismo, uma sequência de 3 spots aqui para iluminar essa circulação, um spot para aquele quadro e um outro spot aqui para essa área de circulação que vai da entrada até aqui onde eu tô, que é a varanda, ou seja, ilumina essa circulação entre a pia e o sofá. Para iluminar a cozinha, a gente tem o linear e a gente tem 2 luminárias decorativas, 3 na verdade, para criar uma iluminação mais aconchegante. A gente tem essa iluminação bem pequenininha na estante, uma arandela, já que a gente não tem mesa lateral aqui no sofá para iluminar, se você quiser ler, por exemplo, no sofá. E por último, a gente tem um pendente em cima da mesa de jantar. Uma coisa muito legal dessa planta é que você tem aquilo que a gente chama de boca de sala muito grande. Tudo que é parede voltada para a fachada do prédio é parede iluminada, né? É vidro. Aqui a gente está com uma varanda incorporada ao interior do apartamento, então você tem muita iluminação natural nesse apartamento. E aí, nessa área aqui, perto da iluminação natural, a gente optou por colocar uma mesa de jantar. Essa mesa de jantar aqui é desenho lá do escritório, ela tem 1,80 m por 95 de largura e ela cabe 6 pessoas. Na verdade, cabe mais, né? Aqui a gente tá com 6 cadeiras, mas aqui onde eu tô, ó, tranquilamente cabe mais um banquinho. Então, se apertar, cabe até 8. E num apartamento desse tamanho, não é muito fácil a gente encontrar uma mesa tão grande. E as cadeiras, gente, são cadeiras confortáveis. Olha o tamanho. É aquela cadeira com toda a estrutura de madeira. Então, assim, é uma mesa de jantar muito confortável. O que é importante para essa mesa de jantar, considerando um apartamento mais compacto como esse? A gente fez uma mesa de jantar com esse desenho oblongo, ou oblongo, que parece um comprimido, tá vendo? As duas pontas são arredondadas. Isso ajuda melhor na circulação, não cria quinas dentro do apartamento, então você consegue transitar mais com as cadeiras de um jeito mais fácil, é melhor, é mais prático de você ocupar a mesa e até colocar mais pessoas nela. Nesse fundo aqui a gente optou por um revestimento em espelho,
o que dá uma super amplitude, né? Eu acho que o espelho tem que ser usado de maneira inteligente e aqui ele deu esse visual de amplitude muito grande. E na frente desse espelho a gente conseguiu fazer um paisagismo com planta permanente, porque a gente está falando de apartamento decorado. Dá para acreditar, gente, que isso aqui é planta de plástico? Mas dá um super visual, né? E aí o espelho é a mesma coisa, ele duplicou a quantidade de paisagismo e também montamos um carrinho, né, com um barzinho, com algumas taças, alguns acessórios, que tem vários vídeos aqui nesse canal com dicas de como montar um bar. E aí desse lado aqui da porta, né, ali é a porta que dá acesso ao quarto, a gente montou o Star. Esse é o famoso sofá que tem 2,60 metros de comprimento, é um sofá enorme, né, ele tem 90 centímetros na parte menos profunda, e aqui a gente fez uma chaise, simulando tipo como se fosse um sofá retrátil que chega mais ou menos a 1,20. Então é um sofá super confortável se você estiver assistindo televisão. E aí, como a gente tem aqui uma distância menor entre sofá e televisor, a gente criou uma marcenaria para essa televisão bem estreitinha, tá vendo? Ela tem só 25 centímetros. Eu não faria menor que isso, porque senão a gente não consegue, por exemplo, colocar equipamento da televisão, vasos com plantas, né? Então, assim, no mínimo 20 centímetros para ser uma prateleira que você vai conseguir decorar. Logo aqui na entrada a gente colocou esses ganchos, então você chega, apoia as suas coisas. Na parte de cima a gente tem uma parte mais decorativa. Embaixo, teoricamente, onde podem ficar os equipamentos, livros, colocamos um cesto aqui. O tapete define essa área, a televisão e esse armário vertical. E sabe por que ele é vertical? Porque, na verdade, como essa lavanderia aqui, ela não tem um espaço, né? Um armário vertical para colocar rodo, vassoura, tábua de passar. Então, a gente desenhou um armário vertical aqui, né? Que ninguém sabe o que está guardado lá dentro, mas é um espaço onde a gente guarda esses equipamentos de lavanderia. Ah, e na hora que eu falei da iluminação, eu não falei dessa sanca que a gente criou. Imagina todos esses spots apagados à noite e a gente ligar só essa sanca, mas ela tem um porquê de estar aí. Aliás, vamos falar sobre isso. Se você está comprando um apartamento desses que vão ser entregues pela construtora, provavelmente a hora que você entrar no apartamento, você vai se deparar com alguns dentes no encontro da parede com o teto, que é o espaço por onde vai correr, né? Por onde vai estar escondida a infraestrutura de ar-condicionado. Então pense nisso durante o projeto de interiores. A gente se debruçou muito lá no escritório para conseguir disfarçar e ao mesmo tempo usar esses dentes que existiam para resolver questões de marcenaria e de iluminação, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, na verdade, o que vocês estão vendo ali, ó, né, a bandeja aqui embaixo, ela é uma bandeja grande, que tem uns 35, quase 40 de profundidade, mas o gesso ali tem menos. Então aquilo era um dente. A gente trouxe essa bandeja por cima da porta, a 2,10 até aqui, criando essa sanca, criando toda essa iluminação indireta e disfarçando o dente. E o dente também está nesse armário, e é por isso, dentro desse armário, e é por isso que o armário também vai até o teto, ó. Olha o dente lá, escondido pela marcenaria. Então a gente tem um forro de gesso completamente liso, escondido, né, por áreas de armazenagem, por iluminação indireta também. Bom, e aí vamos pro quarto. E aqui, gente, a gente vai falar de... Vamos começar falando desse quarto, falando desse guarda-roupa com porta de vidro. Já rolou essa polêmica aqui no canal outras vezes. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve aí. Vai já deixando seus comentários. Enquanto você vai assistindo o vídeo, coloca suas dúvidas e a gente responde depois. A gente gosta de ouvir as dúvidas e os comentários de vocês. Mas em algum tour aí que eu já fiz no passado nesse canal, apareceu um guarda-roupa com porta de vidro. Daí tem sempre a turma que fala, não dá para ter porta de vidro, porque eu sou muito desorganizado, eu não quero que as pessoas vejam o que está dentro do meu guarda-roupa. Mas por que a gente faz porta de vidro? Não é só para deixar o quarto mais bonito. Quando você não tem uma porta cega, né, uma porta de MDF, quando sua porta não é transparente, o limite do seu quarto é a porta. E quando você tem porta de vidro, o limite do seu quarto é a parede de fundo do seu guarda-roupa. Então a ideia de amplitude do espaço também muda completamente. Aí você faz aí uma conta, ou você vai ser um cara que tem um quarto
que visualmente ele é mais amplo e você organiza seu guarda-roupa de uma vez por todas, ou se você prefere continuar sendo um bagunceiro com um quartinho assim um pouco mais compacto visualmente. E aí a gente está falando de um guarda-roupa que não tem só porta de vidro, não são só as portas que são de vidro, a lateral é de vidro, e eu acho que isso daqui é uma das principais diferenças. O fundo, que é o limite visual do quarto que eu tô falando, é isso daqui, ó. Se isso aqui é um bloco todo fechado, o seu quarto termina aqui. Se esse bloco é um bloco todo de vidro, visualmente seu quarto termina ali, ó, no fundo do guarda-roupa. Então, o visual é muito mais leve quando você tem uma caixa de vidro. E hoje em dia, esses perfis de alumínio, eles estão muito mais econômicos, estão muito mais acessíveis. Então, troca uma ideia com o seu arquiteto ou troca uma ideia com o seu marceneiro, que na minha opinião, vale muito a pena se o seu apartamento for um apartamento compacto. O perfil, ele funciona dessa maneira, ó. O marceneiro, ele fez aqui uma lateral de marcenaria, que tem mais ou menos uns 6 centímetros. Ele colocou essa lateral tanto de um lado quanto do outro, tá vendo? Eu preciso desses 6 centímetros justamente para eu conseguir colocar as minhas portas, as minhas dobradiças da porta. A outra parte vem nesse perfil, que daí já é de alumínio, então isso aqui é de alumínio, isso aqui é MDF. Esse perfil é menor, ele tem 4 centímetros, e aqui ele colocou, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dobradiças, justamente para a porta ficar mais firme. E aí eu vejo aqui pela frente os 4 centímetros, um outro perfil. Aqui, ó, eu tô vendo os 4 centímetros, né, o perfil que dá o acabamento ao vidro, e a parte do MDF, que fica super discreta. E aí o que a gente fez? A parte interna do armário, a gente fez com um outro padrão de MDF mais claro, que fica mais suave também. O fundo do armário, ó, é um cinza, e aqui também a gente fez em cinza. Então a gente tem esse contraste entre essa ralheria, que é um grafite, e esse fundo interno do armário, que é um cinza mais claro. Essas duas portas aqui juntas, elas somam 1,20 m, então a gente tem um cabedeiro de 1,20 m. E aí a gente tem essa outra parte do guarda-roupa que tem mais 65 de largura com 45 de profundidade. E daí vai ficar do gosto do freguês. Se você quiser colocar uma outra porta de cima até embaixo aqui, maravilha. Pode ser uma porta de vidro, pode ser uma porta cega. Mas aqui, por que a gente fez esse detalhe, né? A gente levou até a altura da cabeceira, que está com 1,10 m ali, a gente levou nichos. E aí, nichos também ajudam a dar essa ideia de amplitude. E tem muita coisa que, no final das contas, a gente acaba guardando miudezas, a gente pode guardar dentro de caixas. Aqui a gente colocou livros, plantas, mas você pode ter caixas para guardar suas coisas. A gente liberou um espaço entre a altura da cabeceira e a altura da mesa de cabeceira, justamente para conseguir entrar, ó, com esse revestimento entre os dois armários, e isso também dá uma ideia, tá vendo? Ó, deixa mais horizontal, senão a cabeceira teria que terminar ali. E aí aqui a gente tem uma mesa de cabeceira grande, ó, cabe bastante coisa também. Ó o tamanho dessa gaveta, enorme, e é super útil, né? Não é aquela mesa de cabeceira super pequena. Ali daquele lado a gente deixou menor e desse lado a gente deixou maior. E a gente usou, no final das contas, 3 acabamentos diferentes de marcenaria. A gente tem a madeira clara, o cinza grafite e o cinza claro. E esse mesmo grafite faz o acabamento desse estofado, dessa cabeceira estofada. Aliás, isso é uma coisa que eu falei lá no início do vídeo. Essa cama é queen e eu posso garantir para vocês, muitos apartamentos, né, que eu já filmei aqui são cama de casal convencional. Então, assim, 37 metros quadrados e uma cama queen é bastante conforto, é bem legal a gente encontrar uma planta desse tamanho. A gente tem aqui uma circulação mais compacta, não é a circulação principal, mas aquilo que eu falei, na frente do guarda-roupa a gente tem 65 e aqui a gente está com 50. As arandelas a gente fez essa brincadeira, né? A gente usou uma arandela na lateral, na própria marcenaria, que dá um efeito super gostoso. Vocês sabem como que é o nome dessa lâmpada aqui? Chama lâmpada defletora. Ao invés de ser refletora, é o contrário, ela é espelhada aqui na frente, então ela não dá aquele ofuscamento, ela joga a luz para a parte interna aqui da cúpula, que aqui tá pintado num tipo um dourado, e aí dá uma luz super gostosa, super amarelada. E do outro lado, eu falei duas arandelas, mas a gente usou a arandela de um lado e um pendente do outro. Aqui, ó, entre a cama e essa parede, a gente colocou
um espelho de corpo inteiro, melhor lugar, né? Onde a gente tem distância para se ver e vamos pro banheiro. Eu adorei muito esse banheiro e ó, dá para ver daqui que o acabamento do gabinete é madeira clara. E todo o MDF de padrão madeira desse apartamento é o mesmo. Depois a gente tem marcenarias, né, o carrinho de chá, as cadeiras e tal, mas ó, mesa de cabeceira, o gabinete, aquela parte aérea ali, ó, do armário, inclusive os batentes de porta são no mesmo MDF. Eu adorei esse banheiro aqui, ó. É o mesmo piso da sala, igual eu tinha mostrado para vocês. Dentro do box a gente tem esse revestimento, esse menta lindo. É um brilhante, então é um menta... vendo que ele não é mate, ele reveste. Apartamento decorado, tá, gente? Por isso que não tem box. Eu falo em todo vídeo, mas sempre tem alguém comentando: eu não consigo um banheiro desse jeito. Principalmente lá no Instagram, né? Quem não passou por aqui sempre acha que é uma... Ó, não tem porta, ó, na entrada do quarto, e aí não tem porta no box também. Todos decorados é assim, não foi eu que inventei, não. E aí na parte de fora do box, a gente tem um revestimento, né, uma outra peça, né, do piso, uma peça inteira de 90 centímetros, fazendo essa meia parede e um acabamento que eu fiz isso aqui lá na minha casa. Eu amei. Sabe quando você olha aquele... Eu já fiz isso com perfil U de alumínio, né? E a gente agora fez com marcenaria. Eu amei porque eu fiz na minha casa também. Então você faz uma baguetinha, essa daqui tá com 2,5 por 2,5 na madeira, ó, e ela faz o acabamento... Tá vendo, ó? O acabamento da cerâmica fica super bonito, é um detalhe super legal. Você tem a cerâmica, né? O rodameio no MDF e depois o revestimento. Esse revestimento ele passa por trás dessa parede, então também essa parede aqui, ó, tá toda revestida. Uma coisa que a gente fica em dúvida quando a gente tá fazendo um projeto no escritório também. Presta atenção na sua casa como é. O revestimento tá só dentro do box, né? Ou ele faz essa virada quando o box é menor do que essa largura aqui de onde tá vazia. Eu prefiro, não precisa usar nessa parede se você não quiser, mas eu prefiro virar para você ter todo esse volume, porque por mais que você fale dentro do box, às vezes o box não vai até em cima, né? Ele vai até embaixo, a gente vê essa quina e aí você fica com esse volume aqui mais revestido, eu acho mais bem acabado. Agora, para mim a grande sacada desse banheiro são essas serralherias que a gente fez, tanto aqui, ó, do lado do espelho, quanto do lado do box. Vou explicar para vocês. Isso aqui é serralheria e a gente tem um detalhe, para esse lado aqui encaixar a toalha de rosto. Aqui dá para ver melhor, ó. E desse lado a gente encaixa a toalha, tá vendo? Essa canaleta, né? Essa bandeja que tem 10 centímetros, ela tem 2 rasgos aqui e aí você encaixa a toalha, né? Você não precisa de acessório, fica tudo mais limpo. E o legal dessa parte aqui, principalmente, é que você tem toda essa área de armazenar. Isso aqui tem 10 centímetros, tá vendo, ó? Tá fixado aqui nas duas laterais, no armário, você consegue guardar um monte de coisa. A gente continuou com o fundo de espelho, deu para entender, né? A gente tem espelho ali, ó, aí a gente tem a canaleta, espelho aqui, canaleta e espelho de novo. Então, o espelho de fora a fora, apesar de ele não ser todo armário, ele dá uma ideia de amplitude muito legal também. A gente passou as canaletas pela frente. Desse lado aqui, ó, também tem mais canaletas, você pode guardar mais coisa. E a gente fez uma parte de armário fechado, que é essa parte aqui, ó. São aquelas coisas que você não quer que fiquem aparentes, às vezes remédio, né? E aí toda a parede é revestida de espelho. A gente tem uma arandela, um pendente aqui, que dá uma luz frontal, que é ótima para se ver. Fora isso, a gente também tem embutidos, nunca um embutido em cima da pia, tá vendo? Ó, o embutido tá na área de circulação. Então a gente tem uma luz dentro do box, uma luz aqui no eixo da bacia e uma outra luz ali no eixo da porta de entrada. Bom, se você gostou desse tour, então você vai gostar dos outros vídeos que tem aqui no canal. Começa a maratonar aí, tem muito tour por Projetos da Todos. A gente faz muitos desses apartamentos compactos, mas tem apartamentos de 200, de 300 metros quadrados, com vários estilos de decoração diferentes. Não vai embora antes de se inscrever no canal, curtir, deixar o seu comentário e fazer a coisa mais importante desse canal. Fazia tempo que eu não falava isso. Quem tá aqui desde o começo sabe, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão reformando, que também estão decorando e que gostam desse tipo de conteúdo assim como você, tá bom? Obrigado, um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo.